Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidade da Golden Era, e hoje a gente vai falar sobre os treinos do Larry Scott para o Mr. Olympia de 1965, como que foram os treinos do Larry Scott para esse Mr. Olympia, que foi o primeiro Mr. Olympia que aconteceu em setembro de 1965 na Academia de Música do Brooklyn. Bom, mas antes da gente entrar nesse vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição. Se você não é inscrito, considere se inscrever, porque isso fortalece demais esse trabalho aqui. Obviamente o algoritmo vai mostrar esse vídeo para mais pessoas, sendo que você gostou dele também. Se você está procurando os melhores suplementos do mercado, você vai encontrar com toda certeza no site da Black School. Bom, esse é o mês da Black Friday, a Black School está com promoções incríveis, e se você comprar com o meu cupom, você vai ganhar um desconto e além disso vai ajudar esse trabalho aqui. Então, e não se esqueça, o link está na descrição desse vídeo. Quando terminar esse vídeo aqui, você corre lá e dá uma conferida nos preços, dá uma conferida ali nos produtos, vê o que mais se encaixa na sua necessidade, faça a sua compra e use o meu cupom. Então, bora para o vídeo, pessoal. Bom, em 1964, o Larry Scott ele vence o Mr. Universo da IFBB. Sem mais eventos para competir, ele decide então se aposentar, meio que até contra a sua própria vontade. Porém, o Joe Hader, que não queria perder a sua galinha de ovos de ouro, decide, a partir da decisão de Larry Scott, iniciar um novo evento, e assim o chamaram de Mr. Olympia. O Mr. Olympia aconteceu em 1965, foi realizado, como eu falei, na Academia de Música do Brooklyn, e teve 3 competidores, o Larry Scott, o Harold Pooley e o A.R. Maynard. O Harold Pooley havia vencido o Mr. Universo de 1963, inclusive sobre o Larry Scott, né? O Larry Scott competiu na categoria peso médio e o Harold Pooley na Open. Depois os dois se enfrentaram no overall e o Harold Pooley venceu o Larry Scott. A partir daí, o Larry Scott começou uma caminhada ali somente de vitórias, né? Ele venceu o Mr. Universo em 64 e em 65 o Mr. Olympia. Nesse processo de transição de 64 para 65, houve uma mudança significativa no físico do Larry Scott, que era um peso médio e passou a ser um Open. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os treinos do Larry Scott para esse Mr. Olympia. Ele fez uma preparação a partir de 1964 até 1965. Os treinos do Larry Scott, que foram mais ou menos até abril de 65, a primeira fase desse treinamento, partia do princípio de que haveria apenas 4 dias de treinos semanais, ou seja, o Larry Scott treinaria segunda, terça, quinta e sexta. Então, na segunda-feira, o Larry Scott ele treinava coxas, costas e peito. E na terça e na sexta-feira, ombros, braços e panturrilhas. Os braços, na verdade, aqui é bíceps, tríceps e antebraço. O que acontece aqui? Na segunda-feira, o Larry Scott fazia o seu treino normal, né, que era dividido ali entre 2 a 3 séries para cada grupo muscular. Quando ele terminava essa série, ele fazia mais 2 exercícios para os grupamentos musculares que ele não treinou. Ou seja, se ele treinou, por exemplo, na segunda-feira, coxas, peito e costas, ele fazia uma série de elevação lateral para os ombros e fazia a famosa rosca Scott para os bíceps. Na verdade, era apenas para dar um pump. Na quarta-feira e no sábado, o Larry Scott ele tinha o seu dia de descanso, porém, mesmo assim, ele fazia, segundo ele, o que ele chamou de mini treino. Os abdominais eram feitos dentro dessas séries, desses 4 dias, e as panturrilhas também eram treinadas nesses dias de mini treinos, né? Porque o Larry Scott gostava demais de exercitar as suas panturrilhas. O Larry Scott ele tinha uma deficiência e ele obviamente estava dando uma ênfase maior nessa deficiência, que era as costas, né? O Larry Scott passou a trabalhar nessa primeira fase os músculos das costas, do dorsal. Isso porque era esperado para esse Mr. Olympia
caras que tinham dorsais incríveis, como o Harold Pooley, o Sérgio Oliva, que ainda estava iniciando ali nas competições, mas já era um alvo do Larry Scott. Inclusive o Larry Scott cogitou ali o Joe Hader sobre a participação do Sérgio Oliva nesse primeiro Mr. Olympia, porém o Sérgio Oliva ainda não tinha vencido um grande evento. Lembrando que o Sérgio Oliva, antes de qualquer treino, ele fazia 10 séries de 10 repetições na barra livre, né? Então você pode imaginar o tamanho do dorsal do cubano. Bom, o Fred Ortiz também estava sendo esperado, apesar de não ter ganho nenhuma grande competição ainda, assim também como o Reg Park e o David Draper. Todos esses atletas tinham costas incríveis, então o Larry Scott, como tinha essa deficiência, passou a trabalhar tanto na primeira fase dos seus treinos como na segunda as costas para dar uma ênfase maior nesse desenvolvimento. Bom, a segunda fase do treinamento do Larry Scott teve uma mudança significativa nos dias de treino, de 4 dias para 6 dias. Então, ao invés de treinar 2 dias e um descanso, o Larry Scott passou a treinar todos os dias. Então, ao invés de treinar 2 dias, ter um descanso e mais 2 dias, Larry Scott passou a treinar 6 dias diretos. E os exercícios também mudaram. Ao invés de ser de 2 a 3 exercícios, como na primeira fase, agora eram 4 exercícios diretos. Então, o Larry Scott passaria a treinar a partir de agora 2 grupos musculares em cada dia. Bom, já nessa fase do treinamento, o Larry Scott, por recomendação do Vince Gironda, que era o seu treinador, entrou com a proteína de Hell Blair, que ele fazia uma utilização, usava 300 gramas de proteína por dia. Fazia a utilização ali também do fígado dessecado, que era a recomendação do Vince Gironda. Já nessa fase também, o Vince Gironda fez com que os treinos do Larry Scott fossem um pouco mais rápido. O Larry Scott fazia uma série e no intervalo apenas 30 segundos de descanso. Ele também passou a fazer trisets. Larry Scott foi convidado nessa fase para fazer um guest pose no Mr. California, evento da União Atlética Amadora. Isso poucos meses antes do Mr. Olympia. Ele estava com cerca de 106 quilos. E foi aí então que o Vince Gironda percebeu que o Larry Scott estava muito grande, chegou a chamá-lo até de ursinho de pelúcia. Bom, a partir da observação feita por Vince Gironda acerca do volume de Larry Scott, ele mudou um pouquinho o seu treinamento na reta final para o Mr. Olympia. Segundo Larry Scott, ele passou a treinar todos os dias a uma espécie de full body. Isso porque Vince Gironda acreditava que dessa forma ele conseguiria melhorar o seu condicionamento e obviamente chegar um pouco mais seco. Larry Scott disse que esse processo final foi muito cansativo, mas o resultado foi visto no palco quando ele venceu o Mr. Olympia. Bom, em 1965, o Larry Scott então venceu o Mr. Olympia, o primeiro Mr. Olympia, inclusive batendo um antigo rival, né, o Harold Pooley, que já tinha o vencido. Na verdade, foi uma motivação extra para o Larry Scott entrar no concurso com força total, já que os caras que eram esperados, como George Eiferman, Steve Reeves, Reg Park, Joe Grimm, que eram também Mr. Universo. Na verdade, o primeiro Mr. Olympia, ele fazia ali a tentativa de unificar esses Mr. Universos num só título, né? Seria chamado de Mr. Olympia, mas o Harold Pooley foi um adversário à altura, né? O outro adversário que o Larry Scott enfrentou, não menos importante, foi o A.R. Maynard, né, que havia vencido o Mr. Universo da NABA, inclusive em cima do francês Serge Nubret, e na sequência venceu o Mr. Universo da IFBB. Ele venceu o da NABA em 64 e o Mr. Universo da IFBB em 65. Obviamente era um outro adversário também de peso. Porém, quando o Larry Scott vence o Mr. Olympia, ele deixava claro que a IFBB, tanto como federação e como o evento que estava surgindo agora, o Mr. Olympia, era uma unanimidade. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado de mais essa curiosidade, mais esse vídeo. Eu vou deixar aqui um cardzinho da história desse primeiro Mr. Olympia, fatos, relatos, curiosidades, tudo que você precisa saber sobre como aconteceu esse primeiro Mr. Olympia, quais foram as motivações que fizeram o Joe Hader criar esse evento, todo o processo de criação. Então eu vou deixar o card aqui, você clica nele e vai para o vídeo, mas não se esqueça, antes de terminar esse vídeo, de curtir, de comentar, caso você não tenha feito no início do vídeo, e obviamente
como de praxe, nós nos veremos numa próxima oportunidade. Um forte abraço, pessoal.